você quiser, você faz. Não tem desculpa. Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio do podcast do Vini, última série. Hoje eu tô aqui com o Norberto, dono da Acrópolis, Isadora, atleta do Norberto Fisiculturismo, que inclusive ganhou, a gente tá com 2 troféuzinhos aqui, que ela ganhou foi quando, Isa? Foi em março. Março, aí foi o primeiro lugar na categoria até 23 anos, que é a Júnior, e o segundo lugar na categoria Open da UEMS. Então, a gente pode dizer que a gente tá indo com um atleta que vai buscar o Pro, certo? A gente vai contar um pouco da história do Norberto, um pouco da história da Isa. Espero que vocês gostem muito. Norberto, para começar, você tem quantos anos? Começou na educação física quando? Vini, agradeço o convite, muito bom estar aqui, legal teu podcast, acompanhei os episódios anteriores aí e acho que você está indo por um caminho bem interessante. O Catanduva estava precisando mesmo. Sim. De um podcast que tratasse de outros esportes, né? Não ficasse só dentro daquela casinha do futebol, do que acontece ali dentro da mídia comum. E a musculação está crescendo bastante. Parabéns. Obrigado. Pelo teu trabalho. Cara, eu comecei na musculação em 1993. Faz 31 anos já que eu treino. Não falar pra você que eu treinei os 31 anos é mentira. Tem uma época de faculdade, que a faculdade era integral, eu trabalhava. Então foi uma época bem complicada. Mas eu comecei já tem 31 anos. Sim. E aí, ficou apaixonado já? Você era muito magrinho, era mais gordinho? Quis começar por quê? Então, eu comecei criança, né, praticamente. Então, daí eu tinha vergonha de usar regata na academia porque eu não tinha pelo nas axilas. Então, não era nem porque eu era magrinho demais. Era magro. Mas era anos, 93? 12 para 13 ali. Então era... Eu nasci em 99, cara. Pra você ter uma ideia. 99 eu fui campeão paulista pela segunda vez. Eu tava nascendo, você já era campeão. Nossa, tem história demais. Já era campeão de levantamento de peso. Então, comecei, vou te falar, muito pela influência do cinema da época. Uhum. Parece que todo mundo conta a mesma história, o pessoal das antigas, mas era muito presente nos filmes, Rambo, Rocky. Se inspirava nos filmes. Era na época, quando você enxergava um herói, né, no cinema, todo mundo era forte. Hoje não. Hoje os heróis aí são meio tudo fraquinho, né? Mas na época era todo mundo fortão, então você queria ser daquele jeito. Então porque hoje em dia tem YouTube, tem tudo. É fácil procurar um ídolo, né? Na época, se você quisesse ver alguma coisa, você tinha que ou ver nos filmes, né? Ou de repente uma revista, ir atrás de alguma revista. A maioria era importada, nem tinha material nacional para conseguir ver, né? Adquirir conhecimento sobre o assunto. Era bem escasso. E quem gostava mesmo eram poucos, né? Tinha pouca gente que falava assim, eu vou para uma academia. Hoje é legal, todo mundo quer todo mundo quer treinar. Mas Catanduva, na época, devia ter 100 mil habitantes e 2 academias. Metade. A gente tinha a Vigor e a Sport Center. Eram 2 academias. Devia ter alguma coisinha, algum núcleo dentro de clube, né? Mas era academiazinha bem pequenininha. Sim. Então você pega... Hoje, Catanduva, vamos arredondar, tem 120 mil habitantes e 60 academias, fácil. Então a gente veio de um aumento de 20% na população e uma explosão de, nem sei enumerar aí quantos por cento de um aumento das academias, né? Entendi. Você nasceu em Catanduva? Catanduva. Naquela época tinha alguém aqui que... Igual, hoje a gente tem a Isa, tem o namorado dela, o César, tem vários atletas, mesmo que sejam amadores, de fisiculturismo, tem atleta de futebol, tem muita gente hoje aqui, mas naquela época você lembra de alguém que você olhava e já praticava fisiculturismo ou praticava levantamento de peso? Tinha. Na cidade a gente sempre teve uma cultura do levantamento de peso, né, do esporte, powerlifting, né? Quando eu comecei, a academia que eu treinava, a Academia Vigor, era do Jefferson. Até hoje ele tá no cenário aí do levantamento de peso.
Então, muito por influência, e tem outro, né? Quem treinava naquela época, treinava para ficar forte. Não era igual hoje. Não só forte fisicamente, mas também você tinha que entrar debaixo de uma barra e agachar, ou fazer um supino com uns 100, 200 quilos, você tinha esse objetivo. Hoje não, você vê muita molecada mirando na estética só, né? Sim. Sem essa questão do peso. Então, isso é uma das coisas que mudou demais naquela época. Então, a gente sofria essa influência. A questão do fisiculturismo já era mais difícil, porque aqui no interior você tinha um abismo de conhecimento relacionado ao pessoal da capital, por exemplo, né? Você não tinha, como você não tinha atleta de referência, e o conhecimento, como eu falei, era escasso, você tinha que buscar fora do Brasil, ou de alguém que já tinha passado pelo processo. E na época aqui a gente não tinha ninguém, né, com esse conhecimento. Entendi. Então você ficava meio órfão ali no esporte, no sentido do fisiculturismo. Então quem queria competir acabava migrando mesmo pro powerlifting, né? Entendi. Onde eu competia hoje ali. É fácil. Você chega na academia, você tem informação, é só entrar no... É lógico que é errado, não tô falando pra ninguém, pelo amor de Deus. Você entrar na academia e pesquisar as coisas no Google, porque já vi gente fazer muita cagada. Mas eu falo que é muito mais fácil que aquela época. Sim. É porque você entrou na academia, tinha ali o professor pra te ensinar e só, né? E que você falou, tinha filme que você via os caras grandes e revista. E nem também o professor hoje... eu tô falando de 2 academias da cidade. Então, se tinha um professor, o professor era a figura máxima ali, né? Sim. Não é igual é hoje. O cara vai ali, fica te ensinando. Eu falo, amigão. Ele fala uma vez, fala, deita debaixo da barra, desce, encosta no teu peito e sobe. Faz 10 vezes, guarda, descansa, de novo. Até te ensinou, me ensinou uma vez, ele não te ensina a segunda. Aí depois você tem que fazer amizade dentro da academia e aí você vai embora. Buscando. Era muito mais difícil, então quem tava ali era porque gostava de verdade, né? Sim, nem comparação. Que hoje eu vejo muita gente começando, eu contei essa história pro Juninho, o moleque começou a fazer 2 meses, cara, 2 meses que ele tinha começado a treinar, ele já perguntou pra mim o que ele podia tomar. Falei, tomar o quê, cara? Tomar água, você toma um banho depois do treino, sei lá, ué. Na época era um assunto tabu dentro da academia. Era difícil, né? Você conseguia arrancar. A gente sabia que tinha, né? Que tinha esse recurso, mas era difícil você conseguir arrancar dos outros integrantes ali da academia alguma coisa sobre. Ninguém falava nada. Pra você ter uma ideia, a gente vasculhava o lixo da academia para ver se encontrava... Nossa senhora, cara. Para ver se encontrava alguma coisa ali, para saber o que os caras estavam tomando. Os caras mais antigos ali não se aproximavam de você para falar isso. É porque hoje os caras acham que é bonito, né? Falar que toma. Vê um molequinho novinho lá e não precisa treinar não, cara. Toma isso aqui, ó. Vai lá e já era. Sem falar que todo mundo tinha medo também, né? Tinha medo. Hoje tem droga aí que eu vejo a molecada usando como se fosse tic-tac. E na época era assim, todo mundo era consenso, que era pra tomar 1 por dia. Se tomasse 2, você ia morrer. E hoje o pessoal fala assim, não, eu tomo 3, 4 antes do treino, tomo mais 2 antes de dormir. Fala, cara, perdeu a... Mas por outro lado, eu lembro de bastante gente forte naquela época, né? Muita gente forte, grande. Eu olho pra hoje, 30 anos depois, e falo, não faz toda essa diferença, né? Não condiz o que o cara toma com o que o cara faz. Não. De maneira nenhuma. Eu tenho fotos aí, de repente, daquela época lá que... Não, depois você manda que a gente coloca já. Prova aí que o pessoal, a galera tinha um corpo bem legal. Você começou a treinar com 12 ou 14? 12 para 13. 13 anos. E aí em 99 você já tinha sido campeão paulista. Você treinou quantos anos para começar a fazer levantamento de peso? Eu comecei a competir, minha primeira competição foi em julho de 94, com 1 ano e pouco de academia. Você já fez powerlifting já? Sim. 1 ano e pouco? Sim. Fiz supino, levantei 80 quilos na primeira competição. Você tinha quase 15 anos? Não, tinha 14. Não tinha feito 15 ainda. Pesava 67 quilos, a categoria era até 67,5 kg, fiz supino com 80. Você acha, cara? Você fala isso pra um moleque de 14 anos, moleque... Não, o cara nunca não pensa em encostar numa carga dessa. E nunca tinha tomado nada? Não. Fui tomar a primeira vez com 15 anos, que é muito novo, né? Muito novo. Mas como eu falei, sem informação nenhuma, né? Você ia ali
Pelo que os pela outros falavam. troca de ideias que você tinha dentro da academia. Então. E era vamos chamar assim, um submundo, né? Você se sentia fazendo tudo que tava... É. Logicamente, sim. É errado, né? Mas acho que naquela época era pior ainda. Tinha que esconder de todo mundo. Não, e tinha, dentro da academia, tinha um clima de competição muito forte. Não é igual hoje. Muito forte. Por exemplo, adolescente não tinha, assim, praticamente não tinha dentro da academia. E dentro dos praticantes a gente treinava junto, né? Criava sempre as duplas, né? O pessoal que treinava no mesmo horário. Então tinha aquela rixazinha ali, ele tá fazendo, eu tô fazendo, mas o que tá acontecendo que ele tá ficando muito forte? Então, o murmurinho começava a rodar ali dentro e a hora que você vê, você tá participando, Uma né? coisa que você falou, você ia buscar informação, as pessoas que treinavam ajudavam. Hoje em dia eu vejo que, tipo assim, por exemplo, posso estar fazendo uma coisa errada e o cara não quer me ajudar pra mim não ficar melhor que ele. Entendeu? Ele não quer passar informação. Ele quer que eu me... A academia sempre foi, né? Sempre atraiu. Eu converso muito com a Isa quando a gente vai fazer a avaliação sobre a questão do ego, né? O pessoal de academia realmente tem um ego muito inflado, né? Então o cara quer se sobressair a todo custo ali dentro do ambiente dele, ele só enxerga o eu. Sim. Então, dificilmente ele vai se preocupar, né? Muitas vezes não é nem na intenção de querer prejudicar, mas ele realmente quer que Tá pensando só no pensa dele nele, e já já era. no outro que... É muito isso, quando você para analisar, realmente é isso, né? Igual, você começou... Isa, fala um pouquinho também dessa história, né? A gente estudou junto, mas naquela época, depois você manda aquele vídeo, você pesava quantos quilos? Uns 45 por Era aí. vegetariana, vegana? Vegetariana, Pelo fiquei amor de 7 Deus, anos sem cara. comer carne. E eu entrei na educação física por causa da dança, né? A minha intenção era continuar trabalhando com isso, porque eu já trabalhava. E no meio da faculdade ali, experimentando as outras coisas, outros esportes, eu comecei a estagiar na academia, e aí eu comecei a treinar por conta de estar estagiando. E em coisa de 1 ano, eu ganhei uns 10 quilos. Você nunca tinha treinado antes? Na Nunca época tinha da faculdade, treinado você nunca tinha antes, treinado? Nunca. Era só dança, Só e comer salada. Só, e eu tinha alimentação completamente errada. Eu vivia de miojo e Coca-Cola 3 vezes por dia e era isso. Carne não pode, Não, hoje não podia. isso, Ah, esse que é o ponto. entendi. Mas eu parei de comer carne por uma questão de que, pela causa animal e o outro porque eu realmente nunca gostei muito da textura da carne. E depois que eu comecei a treinar, eu vi que evoluiu muito rápido. E a outra professora que trabalhava comigo lá na academia, ela perguntou se eu nunca tinha pensado em competir, porque evoluiu muito rápido, Sim. eu tinha o shape diferente. Aí eu falei, eu não pensava nem em treinar, quem dirá competir, né? Mas aí comecei a pesquisar mais, e aí eu fui atrás, pra competir mesmo. Em 1 ano, sem tomar nada, logicamente, você ganhou 10 quilos. 10 quilos. É o que eu falei, igual o moleque entrou 2 meses, eu já queria tomar alguma coisa. Não sabe nem treinar. O Exatamente. pessoal não pensa, hoje mais, né? Já se ouve mais o pessoal buscando informação sobre alimentação. Mas até alguns anos atrás era suplemento. O pessoal mirava muito o que ele ia conseguir no suplemento e no ergogênico. Sim. Glória, hoje em dia está mudando, tem muita gente já prestando mais atenção na alimentação. Mas ainda precisa melhorar bastante. Essa molecada precisa ter consciência que, em primeiro lugar, é treino. Que ninguém treina de verdade mais dentro das academias. Eu tenho as academias lá, eu falo, né? E tô na área faz tempo. A molecada não quer saber de treinar, quer fazer um treino mais tranquilo e busca a mágica de suplemento e outros artifícios, né? E muitas vezes a alimentação sendo regrada, exemplo da Isa. Sem comer carne, sem proteína animal, conseguiu O primeiro físico ano seu, você fantástico. era vegetariana ainda, Sim, então. a minha primeira competição foi vegetariana. E eu competi lá em Rio Preto Você ganhou também. 10 quilos sem comer carne. Quantos Nada. ovos você falou que você comia por dia? 25 ovos por dia. Não ovos inteiros, era 7 inteiros e o resto eram as Por claras, favor, né? conta a história depois que não tinha ovo pra você comer. Você ficou... Eu conto. Ficou brava. Ficou bravo, Fiquei, chorou. chorei, Quer horror. deixar a mulher nervosa? Não, Tira os ovos da dieta dela. A gente Não, foi vou- treinar lá em Ribeirão, que a gente foi, Barretos. Em Barretos. E aí, acho que na ida, na volta, ela contando, nossa, cara, uma vez faltou ovo pra eu comer.
Chorei. Eu chorei. Chorei horrores, mas eu vou explicar o contexto pra eu não Conta, sair de por tão favor. louca. Eu já tava em preparação, faltava pouco tempo, acho que faltava menos de um mês, faltava um mês. E eram 25 ovos por dia. Depois que eu parei de comer carne, eu fui a primeira da família que parou. Então, meus pais também começaram a se interessar, meu irmão também parou de comer carne, a família toda parou. Então, a gente chegava 6, 7 cartelas de ovo na minha casa toda semana. E só eu comia 25 por dia. Então, aí fomos e todo mundo sabia da quantidade que eu tinha que comer. E era principalmente almoço e janta. Eram 9 ovos cada uma. Era ovo e arroz só? Ovo, arroz, legumes, soja. Ia Tinha partindo pras batata outras- também. Pra ajudar. Era ovo, arroz e ovo ou batata e ovo. E é isso. Aí eu fiz todas as refeições e eu tava, nessa época, eu tava fazendo 2 cardios de praticamente 1 hora. E eu tava assim, já no auge do estresse. surto, porque eu sempre fui muito ligada com a minha família, muito, Sim. muito. E todos eles fazem aniversário no começo do ano. Um faz dezembro, outro janeiro, e meu irmão é o último que faz em março. E foi justo no aniversário dele. Então o pessoal tava cantando parabéns na cozinha, eu trancada dentro do quarto porque eu não podia ver o bolo, porque eu tava muito louca, se eu visse eu ia comer claramente. Eu passei isso. E esperando pra dar o tempo de eu ir fazer o cardio. Aí eu fui e fiz, e na volta eu ia ter que comer mais uma refeição de 9 ovos. E aí eu fui, já fiz o cardio chorando. Eu fiz 1 hora de cardio chorando. Porque eu não pude estar com a minha Você família sentia naquele falta. momento. Nem pela alimentação, mas porque eles estavam comemorando e eu não tava. Uhum. E aí eu cheguei em casa e falei, putz, agora eu vou comer. E aí eu abri a geladeira, tinha 1 ovo. E já era Faltava tipo 8. 10h30 da noite. Onde que eu ia arrumar ovo? Aí eu despenquei de chorar. Já tava chorando antes, continuei chorando. E aí, você comeu o quê? Aí eu substituí por albumina. Tentei ali encaixar e segui. No outro dia, volta ao Meu normal Deus e do céu, vida cara. que segue. Acumula tudo, né? A frustração de não ter Uma vez mais eu, a fome. eu acho que era... Não lembro se era Dia das Mães e teve churrasco lá em casa, alguma coisa. Ou era aniversário de alguém, não lembro. Eu não saí pra não ver comida, cara. É assim. Eu tava na primeiro projetinho que eu fiz tudo, igual eu te falei na academia. Bitolado, assim, eu não posso, se eu tô em preparação, eu não posso escutar um sertanejo. É só Racionais e já Pra se era. manter no foco o tempo inteiro. Se eu pudesse, eu só comia, treinava e dormia, não fazia mais nada. E aí eu não saí. Eu sei como que é. Mas aí esse ano, porque eu competi a primeira vez em 2022, Uhum. e aí eu fiquei 2 anos em off pra construir, porque eu achava, até eu cheguei pro Norberto achando que eu era biquíni, ele falou, não é, esquece que não é. Então até precisou Desde a primeira vez, né? precisou de um tempo ali pra construir essa massa, então eu fiquei 2 anos em off, voltei a competir esse ano. E aí esse ano eu já avisei todo mundo, falei, ó, galera, não vou participar do aniversário de ninguém, já tô avisando, vocês me deixam na minha casa. Depois do campeonato a gente conversa. Mas o processo, a cada preparação, ele vai ficando mais fácil, concorda? Sim. Tanto fisicamente quanto psicologicamente. A primeira vez, né, eu sempre comento, falo assim, não vamos pegar tão pesado, né, na preparação, deixar algumas válvulas de escape de repente, porque é muito complicado psicologicamente. A partir da segunda, o atleta já passou, se ele passou e gostou, que eu falo, o cara subiu, ou ele vai amar o processo, ou ele vai odiar. Ou ele vai falar, não, é isso que eu quero isso pra minha vida, ou ele vai falar, Nunca mais. Deus me livre disso, não quero isso nunca mais, obrigado, tchau. Então, e muitas vezes o atleta acaba tomando esse rumo de não competir mais por uma pressão sem necessidade, numa primeira vez, no preparador, de repente. Que eu já vi muita loucura sendo feita, né? Sem necessidade. Sim. Friso. Faz quanto tempo vocês estão nessa parceria? Desde 2022, que foi quando eu fui pra competir a primeira vez. Vai fazer 3 anos, 3 então. anos. 3. Foi difícil trabalhar com ela? Por causa do cabeça, alguma coisa? Ou tranquilo? Cara, eu vou te falar. Pode falar a verdade. O- Pode não, falar não, não. não, Fala não. a verdade. O desafio no começo, eu acho que foi você primeiro, depois foi o André. O Andrezinho. Os dois eram ovolactos. Então eu nunca tinha trabalhado com um atleta ovolacto. Uhum. Pra não falar que não teve trabalho com ela, foi esse. Né? A questão Única coisa. de fazer um planejamento que eu nunca tinha feito para nenhum atleta. Do restante, não é porque ela tá aqui, mas é atleta mais disciplinada. Tipo, eu É já robô. preparei... Hã? É Sim, robozinho. sim. Já preparei, acho que 17 atletas até hoje.
é a mais disciplinada. Aí você fala, como que você sabe? Sabe que a cada avaliação a gente vê ali que realmente está progredindo, está melhorando. Mas o que você manda fazer, o que você pede para fazer, você vê que está sendo executado. Isso, para quem passa ali, né, para o preparador, é fantástico. E reflete no físico, né? Sim. Você pega, depois passa as fotos para ele de quando a gente começou, aquela foto que a gente tá junto, na primeira vez que você foi lá, né? No primeiro dia que ela chegou lá. Viu? Eu sou emocionado, vocês não podem falar muito que eu choro. Do primeiro dia que ela chegou lá e hoje é outra. É só dos primeiros meses, aquela primeira preparação ali já mudou demais. Porque foram, acho que eu procurei ele em novembro, ou dezembro, acho que foi novembro, a gente começou dezembro, alguma coisa assim. Foi nas últimas semanas do ano ali, realmente. E aí o campeonato foi em abril, e tipo assim, nesse período já mudou completamente. Aí da primeira preparação pra segunda, que foi, eu acho que 2 meses, também já outro físico, de uma pra outra em coisa de 2 meses. Então... Porque isso é legal, né? A gente vai testando, porque você tem numa finalização, você tem N possibilidades. Questão de hiperidratação, quantidade de água, quantidade de sal, quantidade de comida. Então, a gente consegue mudar muito rápido isso. A gente conversa, fala assim, ó, a gente precisa colocar mais músculo, precisa vir mais pesado, precisa vir mais seca. Finalizei o César umas 5, 6 vezes, né? Por aí. O namorado dela também, a gente trouxe assim 3 competições, diferença de 1 mês, 10 quilos de diferença. 3 físicos completamente diferentes o físico do outro. Tanto era que ele era Men's Physique, né? Ele foi pra Classic, né? Tanto que ele evoluiu. Ele não era Men's Physique. o dia que ele chegou pra fazer a avaliação, eu sou Men's Physique. Falei, cara, com uma perna dessa aí, você não pode ser Men's Physique, velho. Ele sempre agachou muito, cara. Aí ele resolveu, por influência nossa ali, mudar de categoria. Ele também é robôzão, né? Ele é. Ele eu acho que ainda mais do que eu. Mais bitolado ainda. Mais, porque assim, que nem agora, é um período que eu trabalho muito, às vezes eu falo, putz, vou precisar pular uma refeição ou juntar uma refeição com a outra. Pra mim, tranquilo, eu vou me virando. Hoje não deu pra fazer cardio, junta no cardio amanhã, alguma coisa assim. Se ele pula a refeição dele 2 horas, ele já fica louco. Porque ele já vai rádio, já exatamente, ele gosta de tudo, tipo, exatamente, comer na mesma hora, acordar na mesma hora, cardio na mesma hora, treinar na mesma hora, tudo. Cara, ele é muito, bem robôzão. A cabeça vira um... Sei lá, cara, parece um computador que tem tudo ali. Se não for naquele horário ali, surta, acabou. Você vai perder o campeonato, não vai virar mais nada. Então, mas o processo pro atleta de fisiculturismo exige, né, essa disciplina. Porque não é só o treino. Os outros esportes, você marcou o horário do treino, às 5 da tarde, às 5 da tarde, às 8 da noite, beleza. Treinou, vai pra casa só no outro dia. Fisiculturismo não, é o tempo todo. Então, é por isso que eu falo, tem pessoas que servem, tem pessoas que não servem. Às vezes você vê e fala assim, nossa, o cara é um desperdício. Né? Tem uma genética, tem um físico, tem tudo ali, mas o cara não segue adiante. Por quê? Porque ele não tem a disciplina necessária. Ele não tem esse algo a mais, que é o que ela fala que tem, o César tem, e então, que só quem vai pra frente no esporte é quem... Fala disso porque... Eu tenho, cara, eu já desisti de conversar com as pessoas e tentar explicar o que é isso. Mas agora, como preparador, porque, por exemplo, vou colocar todo mundo vai ver esse podcast, vai olhar pra Isadora e vai falar o quê? Que é o quê? Você sabe. Vai falar, entendeu? Que é bomba, né? Fala que é bomba. Mas aí, igual, você chorou porque não tinha ovo. Ninguém sabe. Aí você falou de manipulação de sal, de água em finalização. Fome que você passa, você não vai no momento com a sua família, mas aí chega, vai lá no podcast. Nossa, mas essa menina aí se entupiu de... Cara, tenta explicar para as pessoas, pelo amor de Deus, que não é isso. Mas é um esquema simples assim, que nem comentei com ele agora há pouco. Tem uma moça, direto, né? Mas tem uma amiga minha que ela me vê na academia toda vez. Ela fala, nossa, cada vez que eu te vejo você tá maior, que não sei o quê. Aí você fica feliz, né? Logicamente. Mas é uma coisa que, tipo assim, a pessoa fala, nossa, mas você come bastante, né? É bom poder comer. Só que eu tô agora comendo 3.100 calorias. Um ser humano do meu tamanho, nossa é muita coisa. Eu empurro como, tipo, eu como uma refeição com a outra aqui. E aí, mas como que você come sem fome? Tem que comer. É a mesma coisa, quando você vai estar em preparação, você tá morrendo de fome, vai ter que continuar com fome.
E é uma coisa que o pessoal às vezes não vê ou não... É toda hora no extremo, né, cara? Ou você não tá empurrando comida, ou você tá passando fome. O interessante é que as pessoas são bem diferentes, né? Tem gente que às vezes é incrível. Quanto mais comida você coloca, parece que mais peso a pessoa perde. Né? Aí você olha uma outra pessoa que fisicamente são iguais, mesma altura, mesmo peso, mesma densidade muscular, mas o metabolismo dessa segunda pessoa funciona totalmente diferente desse exemplo que eu dei anteriormente. Ela precisa comer bem menos, segurar em praticamente todos os períodos ali da dieta, tanto em bulk quanto em cutting, porque senão ela estoura, né? Ela aumenta muito de peso. No caso da Isadora, na última avaliação, conversando com ela, falou, cabe colocar mais caloria, porque teu percentual, para você ver como é interessante, de uma avaliação para outra, ela ganhou músculo e perdeu gordura. Mesmo comendo muito. Mesmo comendo muito. Então quer dizer que comida limpa não engorda, então. Que nego acho que é arroz que engorda, né? Feito da maneira correta, a prova é ela, né? E que você consegue ganhar massa e não necessariamente engordar. Mas aí conversa com ela, consegue colocar mais comida? Não. E o que a gente vai fazer? A gente optou por colocar 2 refeições mais livres durante a semana. Ela estava fazendo uma, acrescentamos no meio da semana no treino de glúteo, no dia do treino de glúteo, acrescentamos mais uma refeição. Não uma refeição lixo. Uma refeição que ela gosta de fazer, que está dentro do planejamento dela, é lanche, né? Mas ela é lanche caseiro, hambúrguer caseiro com pão. Eu sei que só faz, que então. só que numa quantidade 4, 5, né? Você tá fazendo? Geralmente eu tenho conseguido comer 3, 4. Até na livre você tem que pesar o que você vai comer? Tá? Não, mas é porque a gente joga ali um tanto pra ficar uma caloria a mais, mas também tem a questão que eu não consigo comer muito. Entendi. Então, que nem, pra colocar uma caloria a mais. A minha janta já é todo dia 2 hambúrgueres. Então, são 2 pães Nossa com senhora. 2 hambúrgueres de 100 gramas de Você patinho. tá comendo muito mais que eu, viu? Tem qual que é o pós-treino? Hã? Qual que é o pós-treino? Agora o meu pós-treino tá macarrão, 160 gramas de macarrão, 130 de frango Você tá comendo mais que eu. e 50 gramas de leite condensado e 40 de sucrilhos. Ah, mas pode leite condensado? Lógico. Vai. Pra Bem mim, encaixado? uma dá vez você pra fazer. postou pão com leite condensado e deu mó... Doce de leite, Nossa, vixe. né? Eu sempre, porque eu sou o tipo de pessoa que se eu não comer um pouquinho de doce todo dia, eu fico louca, eu vou ter um surto em algum momento. Tem gente que não liga, eu preciso. Então a gente encaixa o melhor horário ali pra colocar. Mas teve períodos também que eu não senti que não precisava, tirei, mas tipo, dá pra encaixar. Todo mundo tem um estoque de glicogênio hepático, muscular. Então a gente consegue calcular individualmente quanto a pessoa consegue absorver de glicogênio, de carboidrato num pós-treino. Então você vai conseguir absorver mais do que ela, logicamente, né? Muito mais massa muscular. Então a gente conhecendo esse número chave, esse número mágico, a gente sabe o limite. Então ela não pode passar daquele número. Entendi. Se ela passar, vai extravasar e virar gordura. Mas dentro daquilo ali, e como a gente sabe que todo esse carboidrato vai para dentro do músculo, a origem dele já não importa tanto como em outros horários. Se ela fizesse a mesma coisa antes de dormir, já não ia ser tão legal. Mas ali no pós-treino, como esse carboidrato vai todo virar glicogênio, já a gente pode liberar um pouco mais a fonte do carboidrato. Então tem horário pra comer aquilo ali, tudo certinho. Sim. Né? E se você pensar, até uns anos atrás, qual que era a indicação? Isso eu falo da época de Valdemar Guimarães, anabolismo total. Era whey com destrose. Um carbo, proteína. Whey com destrose, mas é um carboidrato simples. Sim. Agora, o que tem de micronutriente numa destrose? Não tem nada. Mas de repente ali num doce de leite, né, um doce de leite caseiro, tem alguns micronutrientes ali que vão te ajudar, né? Agora, diferente da destrose, não tem nada, é só carbo simples. Então é muito melhor você colocar um doce caseiro do que você colocar uma destrose. E ajuda Principalmente na pro cabeça dela. atleta, né? Principalmente pro atleta que tá num período complicado, faz toda a diferença. Pois é, e como que você voltou a comer carne? Porque foi assim, da primeira pra segunda preparação, tava com os 25 ovos, chegou um momento que eu comecei a olhar pro ovo, começou a me dar refluxo. Falei, tenho duas escolhas aqui. Ou
E eu já tava com inscrição paga, biquíni comprado, enfim. Aí eu falei, eu tenho duas escolhas. Ou eu sigo o meu princípio aqui de não comer carne, de continuar sem comer carne, ou eu sigo o atleta, volto a comer carne pra eu conseguir competir. Porque do jeito que tava, eu não conseguiria manter. Aí foi um tempo de reflexão ali. Mas como eu não gostava da textura da carne, então eu voltei aos poucos, assim. Aí eu até falei pra ele, troca tudo, coloca todas as proteínas de tilápia. Aí eu voltei a comer peixe, aí aos poucos eu fui pós-campeonato, eu fui incluindo frango. Aí esse ano que eu voltei, que eu consegui comer porco e carne, né, tipo de vaca. Aí eu coloquei patinho na dieta, coloquei o lombo de porco. Normal ainda não? Tipo assim, não gosto, mas eu como. Porque, tipo assim, carne, imagina que você não vai comer carne de vaca, só né, carne de porco. Não, mas dá pra encaixar, porque que nem essas refeições salgadas, digamos assim, eu faço 4 no dia. Então se fosse pra fazer as 4 de frango, eu não conseguiria fazer. Entendi. Aí você vai alternando. As proteínas, sim. Aí, mas quando você era vegetariano, como que era a refeição livre? O que você comia? Não, nesse período eu não fiz. Foi todos os meses a dieta bonitinho. Tinha que comer mais alface. Era mais alface. Uma dieta à base de vegetais, ela acaba sendo mais tranquila, creio, né? Do que com bastante proteína. Porque soja você faz uma salada, você faz cozida. Dá pra variar mais. Você tem que incluir bastante ou vários outros vegetais. Então acaba ficando uma dieta mais variada e em muitos sentidos mais saborosa do que a dieta carnívora pura. A dificuldade que eu tinha e que eu continuo tendo é que parece que meu estômago nunca dilatou e que ele é desse tamanhozinho assim. Você então não cabe. Tem que fracionar, né? O problema da dieta vegetariana é como eram muitos ovos, então ele fica num volume muito grande. Tipo, eu fazia ele... eu comecei a comer cozido, chegou um momento que eu não suportava mais, e eu fazia ele, tipo, na frigideira, né? Obviamente não frito, mas na frigideira. E aí, ele ainda assim ficava um omelete desse tamanho, então... Grande. Não cabe. É grande porque eu como 6 ou 7 cedo, já é um volume... Já não aguenta, já? Não, eu como de boa, mas é um volume considerável, né? Você tem que ficar um tempinho ali pra comer, porque... Eu lembro, teve... é um volume grande. Teve dias de eu ficar 40 minutos pra comer uma refeição. Nossa! E depois de 2 horas tem que comer outra. Exatamente. E o interessante com a Isa é assim, a gente já trabalha tem um bom tempo hoje, ela também dá consultoria, né? É educadora física, já acabou a pós? Acabei. Já acabou a pós também, a mesma pós que eu fiz. Então, quando a gente faz a avaliação, a gente conversa, define o objetivo. O que eu passo mais para ela são as quantidades de alimento. Né? Faz tal quantidade, tal percentual de proteína, tal de carboidrato. Aí ela monta, seguindo a rotina dela, seguindo os hábitos dela e o que ela está habituada a comer. E isso é muito importante para aderência à dieta, né? Porque de repente eu imagino um alimento, né? Para mim é muito interessante, mas para ela, emocionalmente, ela não tem aquela ligação com o alimento, né? Então ela acaba não conseguindo fazer. Então esse método que a gente tem usado tem dado muito certo também. Às vezes fica esse tipo de dica, né? Você pode comer um lanche, você pode comer um pós-treino com doce, né? A gente troca mais essa ideia. Entendi. Mas ela hoje, ela que estrutura o dia a dia da rotina alimentar dela. Uma vez eu escutei, tipo, por que você tem coach? Você já é formado em educação física, aí você tá aqui então, se formou e fez pós. Por que você precisa do Norberto, então? Porque assim, a gente tem... vou dizer por mim. Mas eu acho que é o mal de muita gente que faz academia. Aquele esquema que a gente se olha no espelho, ou se vê muito pequeno, ou se vê muito gordo, digamos assim, né? Então, o olhar de fora, ele é diferente do que a gente se vê. E é bom, porque, principalmente agora em booking não, mas em preparação, em cutting, a gente começa a alucinar umas coisas. Tipo assim, que você olha e fala, nossa, parece que eu não tô secando. Nossa, mas parece que não sei o quê. Então, quando tem alguém de fora e fala, aconteceu isso, e te mostra, aí você fala, não, então é um olhar diferente que você... E tem que ser alguém que você confia, porque, né, é um negócio sério que você tá fazendo ali. Então é mais essa questão. Eu escutei que quando eu tava em preparação, mas você é formado, por que você precisa de alguém? Cara, Mr. Olímpia tem coach, eu que não sou nada, eu não vou ter? Primeiro ponto é que a academia não, a faculdade não forma, né, nem de perto um preparador de fisiculturismo, né?
Outra, mesmo o cara que, como ela assim, tem uma pós-graduação, tem uma especialização, tem uma vivência, tem esse outro ponto que ele, muitas vezes ele não se enxerga, né? Ele não consegue tomar, principalmente perto do campeonato, tem algumas decisões ali que precisam ser tomadas que a pessoa não tem condições mesmo, ou pela questão de alimentação, tem períodos ali muito próximos que a pessoa zera o carbo, quase zero carbo. Isso para o cérebro é horrível, né? Então você não consegue pensar direito. Imagina, né? Uma decisão que uma preparação que você investiu muito dinheiro, muito tempo. Você vai arriscar, de repente, tomar uma decisão errada ali? Sim. Nossa, eu tô gordo, vou parar de comer. Ou não, tô muito seco, eu vou colocar muito carboidrato. Então, Quando melhor tem esse olhar de fora, você fica mais tranquilo sobre o que você tá fazendo. É bem melhor. O treino é você, quem que monta? Também, a gente é a mesma coisa. A gente Vocês conversam, é assim, alinhando tudo. precisa bater nesse ponto e nesse ponto. Então, joga, tipo, 2 treinos de glúteo na semana, e aí eu que vou montando o treino seguindo. Tá, o exercício aí você... porque fisiculturismo tem muito esse ponto, que às vezes a galera também não percebe. Então, quando você vê o físico do atleta, você tem que procurar os pontos fracos, pensando na categoria que ele quer competir e trabalhar em cima dele. Às vezes já tem atleta, muitas vezes eu cheguei e falei pro cara, falei assim, para e treina braço. Pega, vamos montar o teu treino hoje direcionado para o ombro, que é o que você precisa. Porque você olha o cara, fala, o tronco legal, tórax, dorsal, braço, mas não tem ombro. Você fala, amigo, eu não tenho ombro. Vamos aproveitar o tempo para treinar ombro. E às vezes o atleta não tem essa visão. Então é interessante, a gente conversa, já fizemos alguns treinos, né, e eu passo um pouco de técnica, né, da minha visão sobre exercício, alguma coisa mais técnica, mas quem leva no dia a dia é ela e o treinador dela. Entendi. É legal, porque não é, por exemplo, ele faz isso aqui e não escuta. Você escuta o atleta, tudo. Sim, as pessoas são muito diferentes, tanto na questão alimentar quanto na questão física. Você que trabalha em academia sabe disso. Às vezes você ensina uma pessoa de um jeito, cai como uma luva o exercício, você também. Você fala, nossa, é perfeito. Você vai ensinar a mesma técnica para outra. Não entende. Não entende, não consegue fazer, às vezes por limitação física, encurtamento. Aí você tem que voltar 10 degraus lá, ensinar uma outra técnica, passar flexibilidade para conseguir voltar. Então as pessoas são muito diferentes. Nutricionalmente também. Então, cada uma você tem que ter esse jogo de cintura para conseguir chegar no ponto. E ideal. Uma coisa que o pessoal às vezes também não percebe sobre fisiculturista é esse ponto. Que nem você tem pontos a melhorar, independente do que você gosta, do que você acha mais estético. Se você quer estar naquela categoria, você precisa se enquadrar ali. Então, que nem eu nunca esqueço, é um trauma, toda vez que eu não quero treinar posterior, eu lembro disso. Primeira vez que eu fui avaliar com ele, ele falou, não, shape é bom, mas teu posterior é liso. Um posterior de coxa, traumatizadíssimo. Mas era assim, então, por quê? Eu já treinava separado, né? Um dia glúteo, um dia posterior e um dia quadríceps. Mas ele falou, começa a colocar uns estímulos aqui e ali. Melhorou, tanto que hoje já não existe mais essa discrepância dele pro quadríceps. E entra essa parte do ego também, da pessoa falar, como que eu não vou treinar o que eu quero? Mas você não tem que fazer o que você... Você não tem que fazer o que você quer, você tem que fazer o que você precisa fazer. Entendi. E às vezes o pessoal não entende isso. Também. E a questão de pose? Quem te ensinou ou você foi vendo? Na garra e na coragem. Porque você dançava, né? Então isso te ajuda muito. Muito, muito. Principalmente na questão de vergonha em cima do palco. Porque é um monte de gente que tá ali te olhando, você de biquíni. E principalmente, que é a parte mais delicada, que estão julgando você. Estão julgando teu físico. Então você precisa estar à vontade, você precisa ter um psicológico bom pra lidar com isso também. E as poses foi assim, eu via os vídeos das meninas no YouTube e tentava pegar aquilo e eu fui ensaiando. Você aprendeu sozinha a posar? Sozinha. Aí nessa última preparação que eu fiz, aí eu contratei a Rayane Fogal, que ela é a top 4 do Olímpia, do último Olímpia. Nossa senhora. Só a top 4 do Olímpia. E eu fiz com ela 2 aulas de pose, mas eu falei pra ela, porque a base eu já tinha, então eu precisava exatamente de um olhar técnico de fora. Eu sabia que precisava melhorar, mas eu não sabia o quê. Então, ela veio, deu uns ajustes, fez uns detalhes e fez total diferença. Tipo, já posava bem, mas virou Por ter outro vindo da desfile. dança ajuda muito? Muito. Até na leveza, porque como é de salto, muitas meninas entram assim, meio travada. E eu já dançava de salto, porque eu fazia dança de salão. Então, é uma outra leveza que traz
pro palco do que quando você nunca fez nada desse lado artístico, assim. Fica um negócio meio travado, meio duro. Você já tava preparado pra ser atleta? Não que dançarina atleta, pelo amor de Deus. Pra ser fisiculturista e não sabia. Mas eu falo que eu sempre, desde criança, eu sempre tive uma veia meio artística, meio de palco. Sempre tive. Sempre fui fazendo coisas assim. Então, eu acho que não teria como ter um caminho diferente, assim. Você se encontrou nisso. Sim. Cara, Não, é. perdão da palavra, é foda. Porque eu sou apaixonado. Eu não tô conseguindo competir agora por problema de saúde e tudo, mas eu só... Cara... Um Viciado nisso. episódio interessante sobre a Isa Posano. A Copa Acrópolis foi 22, né? 22. 2022, fizemos um campeonato aqui em Catanduva. E ela venceu na categoria dela e ela foi muito elogiada pelo árbitro central, né? Depois do desfile dela, ele elogiou muito. Falou que a gente precisa hoje, né? Acho que a frase foi essa. Ele falou, na wellness não tem ninguém fazendo o que você tá fazendo aqui. Que Ele colocou na categoria, ele colocou todas. Porque geralmente as wellness têm mais massa muscular e geralmente já são mais robotizadonas, assim, Uhum. quando não treina essa leveza. As biquínis geralmente são mais fluidas, assim. Mas ele falou, na wellness não tem ninguém fazendo o que você tá fazendo aqui. Além do físico, a pose é... E você vê o que é a garra, né? Porque muitas vezes o pessoal deixa de treinar pose mesmo. Aprendeu Eu odiava sozinha, treinar sozinha, sem ajuda praticamente, Eu né? odiava treinar pose, cara. Eu odeio treinar pose. É muito Faz- chato. Não dá. Mas Faz toda a diferença. é só você toda a pensar diferença. assim, analisando bem, fisiculturismo é um esporte de pose. O que eles julgam lá não é o treino que você faz, não é a dieta que você faz, é a pose que você tá fazendo em cima do palco. Então, se você não souber, tanto que assim, quem me conhece, pessoalmente, quem me vê trabalhando, e quando vê minhas fotos no Instagram, fala, nossa, nem parece a mesma pessoa. Porque posando, eu consigo mudar meu físico da água pro vinho. É ilusão. Em cima. Não é ilusão, mas é o jeito certo de encaixar o físico. Então, faz essa toda a ela- diferença. Foi o que eu falava, aquela arma pose, né? No começo eu ficava, não desarma. Quando a gente ia fazer avaliação, que o ombro dela é bonito assim, né? Mas aí a hora que tá desfilando, solta o ombro. Não desarma. Porque faz toda a diferença. E você vê a mesma pessoa, mas se você olhar ela normalmente sem estar posando, muda completamente o físico. Isso é pra todo mundo, né? Então é muito importante pose. Você não dá aula de pose. Pra fisiculturismo, sim, mas pra categoria dela, não. Ah, pensei que você colocava biquíni lá e ia Não. ficar posando. Ah, Assim, a gente consegue acompanhar, né, ver alguns detalhes. No começo, tiramos de letra, mas chega um ponto que não tem. Na época, né, falando da questão de ego, eu vou lembrar do episódio também. Tinha mais atleta em Catanduva que já tinha competido, né? A gente até buscou, tentou uma ajuda ali de repente, mas a gente viu que na época foi essa questão do ego. A pessoa não quis, não vou passar, não vou ensinar, porque... ensinar a pose A ou... pose, a pessoa não quis ensinar a pose. A outra menina que já tinha competido, né? Mas é o que eu te falei, hoje... No final não das quer ajudar. contas, acabou acontecendo da mesma maneira, né? Foi, tá aí, já ganhou o campeonato mais importante do que a outra menina já tinha ganho. Então não adianta você querer boicotar. Se a pessoa tiver que fazer, se ela tiver que ser vitoriosa, ela vai ser. Independente de você ajudando ou não. Então, por isso que eu também falo, é melhor você ajudar. Sempre que puder, ajude o outro, né? Porque se ela tivesse ajudado, eu tenho certeza que ela ia agradecer essa menina hoje. Sim. Conhecendo a Isadora de Sim. 2018, que a gente fez faculdade. 2018. Nunca teve tipo assim, nunca na faculdade não falava nada. Então acho que não tinha nem como brigar com ela. Mas sempre, sabe, tipo, tudo certinho. Então eu tenho certeza que se ela tivesse te ajudado, você ia ter agradecido. Não, com ela, certeza, cara. sempre. Mas é o que eu falo, às vezes, desse fato de eu ser muito emocionada, tudo que me marca muito, eu guardo pra sempre. Então, tipo assim, eu lembro de todo mundo que me ajudou, mesmo que fosse tipo assim, não, Isa, ó, você consegue. Vixe, por muitas vezes que você fica, nossa, acho que eu não tô evoluindo, acho que não tô bem. Eu lembro de todo mundo que me ajudou no processo. E a gente nunca esquece mesmo. Sim. Então, não tem nem como, não é nem uma questão de ser assim. O mínimo é a gente ser grato por quem ajudou Você a tem gente, alguma né? competição agora? Só ano que vem. Vista? Só ano que vem. Aí a gente quer fazendo o esquema pra competir na mesma competição do ano que vem, que é sempre assim, final de março, começo de abril. A gente tá no mês 7.
Porque assim, o campeonato, eu acho que o resultado da competição foi muito bom, né? É até mais do que a gente... Você sempre quer o melhor, né? Sim. Mas ganhou ali e a gente que tava ali, faltou a pintura, faltou detalhe de pintura, teve um incidente no... Posso falar ou não? Acho que pode. Ela perdeu o biquíni no dia da competição. Não é como perdeu, você não levou? Olha, eu acho que eu nunca passei tanto nervoso na minha vida. Que foi assim, eu faço lista, eu sou muito organizada com as coisas. E eu lembro claramente de a minha mala em cima da cama. No checklist dela só faltou o biquíni, né? Eu abri, porque fica dentro de um saquinho. Eu abri, conferi se estava a parte de cima e a parte de baixo, coloquei no saquinho e coloquei na bolsa. Aí, enfim, cheguei no campeonato, tava lá esperando na fila da pintura 1 hora pra pintar. E a gente pinta de tapa-sexo pra não ficar marca da tinta. E aí eu falei, putz, eu vou pegar meu biquíni, porque daí eu saio da sala de pintura já de biquíni pra não precisar ficar passando de tapa-sexo, né? E fui caçando, cadê o biquíni? Eu tava com 3 malas, eu virei as 3, não tava. Eu gelei na hora. O que tinha de água no corpo saiu ali, que eu suei frio. Aí mandei mensagem pro César, que ele tava lá comigo, falei, vê se meu biquíni tá no carro. Revirou o carro, não tava. Falei, pronto. Agora pronto. O campeonato tava atrasado, mas não faltava muito tempo pra ele começar. A minha categoria era uma das últimas ali, mas também não tinha muito tempo. Aí foi, não tava no carro, aí veio Era ele... em Rio Preto. Rio Preto. Não dava tempo de voltar pra... Voltaram. Voltaram? Norberto. Vocês voltaram? Eu fui assistir com meu irmão, aí o César tava desesperado, conversei com meu irmão, voltava. Voltamos, estivemos aqui no apartamento dela buscar o... Tava aqui, O César revirou meu apartamento e não achou. Aí eu falei, pronto, agora eu vou embora daqui, porque não tem mais o que Adivinha fazer. onde tava? Ah. Dentro do carro. Ué, mas você não procurou? Procurou aqui no nariz dele, Você brincadeira. não xingou ele É tudo? porque eu acho Eu que xingaria. ele foi procurando o azul do biquíni, que o biquíni era azul. Uhum. Mas ele ficava dentro de um saquinho preto. Então eu não sei se passou batido no preto do carro. Nossa, mas aí no meio... E eu já tava nervosa, mas eu segui o planejamento. Pintei, tava comendo as refeições no horário que precisava mesmo, já descrente que eu ia subir. Aí, por fim, achamos uma moça que me emprestou um biquíni. Então, tipo, daria pra subir de qualquer forma. Mas aí ele achou o biquíni, daí troquei, coloquei o meu e subi. Mas a gente sabe que o estresse ali, o cortisol, ele embaça o físico, né? Ele muda o Atrapalhou. físico. Atrapalha, a gente sabe que atrapalha. E foi um estresse. Pra gente que não tava lá no backstage, foi complicado. Imagina pra ela, tá? Imagina pra ela. Porque daí começa a passar na cabeça o tempo, a dieta que você fez, o tempo que você ficou restrito, causa o do dinheiro que você biquíni, pagou cara. por causa do biquíni. Nossa. E é aquele esquema, é um sábado. Não Mas tem- não dá pra você passar numa loja de biquíni e pegar um, porque é um biquíni muito específico. O masculino é sunga você pega aqui ali, Sim. mas biquíni tem medida, tem ajuste, é muito mais chato a questão de arbitragem, né? Então não tem jeito. Aperta na semana, na medida, não tem como tirar ali, né? Ainda mais que ela falou que é metódica, tudo certinho, tinha que ser aquele biquíni ali. Exatamente. Não, eu tava com a unha pintada combinando com o biquíni, já era assim. Senhora. Então o nível do campeonato tava muito bom, né? Então, de repente, por detalhe ali, eu falo da questão da pintura, que é uma coisa que a gente tem que ajustar, pensar em ajustar para a próxima, porque ela é muito branquinha, a pintura não pegou direito. Já tem 2 campeonatos que a tinta não fica boa. Então, de repente. Mas aí é erro da pintura, é alguma coisa da tinta ou... Então, é que na verdade é feita a mesma pintura para todos os atletas. E a tonalidade da pele muda muito a pintura. Muda muito a pintura. Parece que não. Mas às vezes você olha, as 2 pessoas são branquinhas. Mas a hora que bate a tinta ali, fica diferente. Não fica mais claro. É nítido até nos campeonatos profissionais. Quando você olha assim, você vê que fica diferente. Independente da cor da pele base. Então isso tem que usar uma outra maneira ali. Não dá pra comprar e pintar, tipo... Dá. Vai ser nesse sentido. A gente vai ter que pensar alguma coisa nesse sentido. Fazer uma pintura fora ali do que é vendida no dia. Mas como foi um resultado muito positivo, a gente optou por não desgastar o físico dela. Uhum. Ia desgastar o físico e ia desgastar financeiramente. Porque depende se você foi lá, ganhou, né? Só não ganhou por algum detalhe na outra categoria, mas ganhou na primeira. O que você vai ter nos outros campeonatos? Alguma coisa muito próxima, mas com muito desgaste. Então, ó, fechou, conseguiu o que a gente queria, evoluiu o físico, vamos descansar, ano que vem tem mais. Entendi. A gente Essa é a fala, se ideia. fosse, tipo, se tivesse acontecido alguma coisa, que tivesse dado errado a finalização, às vezes compensava finalizar de novo pra testar um método que desse certo. Mas já deu tudo certo, então
Lógico que porquê. deu. Aí. Cara, eu contei, eu ia subir, faltou 16 dias, eu tive que parar por problema de saúde. Se eu tivesse um troféuzinho de participação, eu já tá feliz, cara. Você tem um top 1, top 2. Tá E você vê, ótimo. o nervoso que eu passei no dia no campeonato por causa do negócio do biquíni, só foi cair minha ficha na segunda-feira. Que eu falei, putz, Você ganhei surtou. o negócio. Nossa, Ah, sim, pra comemorar. Você nem de tinha tão comemorado. nervoso, eu só queria ir Você embora tava- pra minha Você tava casa. meio estático. Quando você desceu lá, eu falei pra você, chama aqui, eu quero cumprimentar ela. Você tava meio Nossa, eu tava paradona, assim. Você vê que ela tava em choque, 100% em choque. Que daí já fica, putz, o povo comprou ingresso pra vir me ver e não vai nem me ver porque eu esqueci um Nossa. biquíni. Tá? Não, eu tava assim. Aí passou e o domingo foi Páscoa. Comemorei com a minha família e tudo, mas só foi cair minha ficha na Na segunda-feira. segunda. Que aí você aproveitou os Que daí eu troféu. relaxei, daí eu falei, nossa, ganhei o Na hora que negócio. chegou na academia, todo mundo te dando parabéns. Lógico. Ah, o pessoal, eu falo, parece que Deus coloca a galera certa na nossa vida, assim. Todo mundo, não teve ninguém, desde que eu comecei, que me desmotivou, que tipo, não vai, pra quê? Não, nunca. Sempre o pessoal muito, e todo mundo muito empolgado, sempre perguntando, sempre querendo saber, Sim. então é bacana. Isso é a diferença, viu? Porque o cara que fica desmotivando ali toda hora, né? Que. Mas isso é em tudo na vida, né? O que a gente tem que fazer é se afastar desse tipo de pessoa. Quando possível, né? Mas na maioria das vezes é possível. Né? Tem que se livrar desse tipo de pensamento e esse tipo de pessoas também, né? Se é E aí, possível. se cobra mais ainda, né? Porque aí você quer provar pro cara que eu, independente, não, ele tá falando que eu não vou conseguir, então aí você fica mais bitolado ainda, cara. Igual eu te contei. Sertanejo, não tem sertanejo em casa não, cara. Isso aqui é vídeo do Jorlan, do Ramon treinando, não tem outra coisa. Se Acabou. manter 100% no, Porque eu no não, projeto, né? contei pro Roberto uma vez, eu comia. Eu sou bitolado, então é arroz na água, tantinho de sal, abobrinha na água e frango sem nada. E eu usava ketchup. Só que eu comprei o tradicional e não vi. Não comprei o zero. Aí vai ser meio engraçado, mas a hora que eu vi, comecei a chorar na academia, cara. Eu falo. Não, tradicional, não, agora eu vou perder. Nossa, tudo que eu fiz, cara, eu usei ketchup tradicional. Acho que mudava 2,5 gramas de carboidrato. Não, agora já era. Não. Mandei mensagem pro Marcos. Mano, quanto de card posso fazer pra queimar isso aqui? Cara, é loucura. Paranoia. Mas era muita, tipo, todo mundo, não, você não vai, cara, larga a mão, por que você tá fazendo isso aí? Você tá passando uma fome. Minha avó falou que eu parecia, não entrava, tipo assim, não queria me ver, porque em finalização você fica com a cara... Ah, mas é de voz. Não, Todas não, as avós. Você tá morrendo. Não tô morrendo. Porque a voz você tá bem quando você tá gordinho. Fala assim, gordinho, que gordinho. Agora, toda vez minha avó me vê lá, ai, como o negócio tá muito amarelinho. Eu falo, vó, mas eu sou dessa cor, eu vou fazer o quê? Não tem, não é eu comer que vai... Por isso que a pintura não pega. É por isso, não. Caramba, cara. É assim, mas Não, é de voz. Eu sou apaixonado, cara. Bom, acho que deu pra... Vai ter... Gente, você tem que voltar aqui de novo, hein? 6-2, aliás. A gente chama o César ainda. O Cezão vai ter história pra contar, hein? Também, que lá tem. Tem. Continua com o teu projeto, porque Catanduva tem bastante história. Você vai conseguir ouvir bastante coisa legal de Catanduva. Tem bastante atleta que já participou e que participa. Novamente, parabéns pelo projeto. Obrigado. Muito eu bom vou- estar aqui. Tenho certeza que tem um grande futuro. Vou tentar chamar de mais esportes. Sim. Mas o que eu amo Sim. é musculação, cara. E teve assunto que a gente nem falou, mas por isso que eu faço convite pros dois, né, pra voltar. Pode contar comigo. Porque tem muita gente que acha muita coisa e que escuta por aí, entendeu? O que eu te falei, vai ver a Isadora. Não adianta, viu? Você pode falar que você passou fome, mas você sabe o que vão falar. Sim, não, isso daí. Não... Ah, mentira, isso aí é... Mas Então- mesmo a questão do ergogênico, né? Falar que não tocou no assunto é o mínimo do mínimo do mínimo. Mas quando Porque assim, cita o assunto assim, é um pouco de tabu, né? Hoje em dia se fala mais, mas é praticamente dose terapêutica. Se você olhar, é praticamente uma dose terapêutica. Porque ela faz o que ela que a tem que gente fazer. usa. Sim. E é uma coisa que, assim, se você
quer um shape por um shape, beleza, você vai, às vezes você vai fazer loucura pra conseguir aquele shape. Eu quero um dia viver do esporte. E a gente sabe que muito disso, a gente vê todos os atletas têm uma marca que patrocina. Então, a imagem, a nossa imagem, precisa ser um negócio comercial. Então, como é que eu vou fazer uma propaganda com um monte de colateral Sim. de hormônio? Não dá. Então, é um negócio que a gente não pesa a mão, tipo, é dose terapêutica, igual ele falou, justamente pra preservar esse tipo de coisa. Sim. Então, Não, cara, é isso. Não, mas vocês voltam aqui pra gente contar uma história, traz o Cezão pra Fechado. falar as borrachas dele. Alberto, muito obrigado por ter vindo. Isa, parabéns, viu? Continua. Espero um dia estar no mesmo campeonato que a gente se encontra. Vamos ver o que dia. Se você certo? quiser, Obrigado, gente. você faz. Obrigado por você Não que tem acompanhou. E aguarde o próximo capítulo. Falou. Fala pessoal, bem-vindos ao meu primeiro episódio do meu podcast. Tá? Esse podcast é para você que é sedentário, jovem, idoso, magro, mais gordinho. Não tem horário, não tem data, não tem faixa etária para você começar a se exercitar.